Hoje, dia 14 de maio de 2023, Dia das Mães, então vale uma reflexão psicanalítica sobre o que é uma mãe na psicanálise. Temos dois momentos. O primeiro é no ensino freudiano. Sim, Freud considera uma mãe aquela mãe que exerce o lugar de cuidado da criança, que gera a criança, o que cria uma criança, que oferece aquele objeto desejado e alucinado pela criança que é configurado representacionalmente como o seio. O seio, que depois se torna um objeto perdido, criando na criança a necessidade de uma coisa desejada, seja ela o que for. Depois Lacan vai mudar essa noção. A mãe, ela oferece para a criança aquilo que é da ordem da linguagem, ou seja, é uma função, não é um lugar nem um papel de gênero, é uma função. Qualquer pessoa pode exercê-la, não necessariamente a genitora. Lacan vai dizer que a mãe, ou quem exerce a função materna, é aquela pessoa que introduz a criança na linguagem, que oferece o tesouro dos significantes. Entretanto, para ambas as concepções, a de Freud e de Lacan, temos na mãe o papel da função primordial na castração. Em Freud, é preciso que a mãe introduza um terceiro na relação, pensado por ele como o famoso triângulo pai-mãe-filho. Seria o pai, que entraria na função da castração, convocado pela mãe, ou apresentado pela mãe para fazer esta função junto à criança. No caso de Lacan, ele nos mostra que quem exerce a função materna tem a função da chamada castração simbólica, ou seja, convoca um terceiro no desejo da mãe, na falta da mãe, para mostrar para a criança que ela não está no nirvana com esta pessoa que é para ela o tesouro dos significantes, que introduz na criança a estrutura da falta. Seja como for, com as devidas variantes, para o momento em que Freud ensina e que Lacan ensina, nós temos na pessoa que exerce o papel de mãe, seja ela quem for, uma função primordial para consistir na criança, no filhote humano, a condição de uma pessoa castrada, o que implica em ser uma pessoa neurótica, o que implica em ser uma pessoa que tem temor às leis, que tem uma relação consistente com o contrato social. Com isso, nós temos na psicanálise para a função da mãe não o derramamento de uma ternura que coloca a criança envolta em uma espécie de globo de proteção, de vidro de proteção, de aquário de proteção, mas sim de uma função que coloca esta pessoa que exerce o papel de mãe, que faz para Lacan a função materna, no sentido de introduzir a criança na lei simbólica, na lei da castração, na relação com aquilo que na ordem da linguagem chamamos de castração simbólica. Portanto, é uma concepção à parte daquela romantizada pelos costumes, pelos hábitos sociais e pelos padrões de consumo. Ou seja, a exaltação da sacralidade da mãe, a exaltação de uma posição que a mãe é santificada por todas as formas. Para a psicanálise, a mãe é um lugar, é uma função exercida por uma pessoa que também deve sentir a falta e não deve fazer do filho ou dos filhos o seu mundo, mas sim uma parte deste mundo, porque em outras condições ela também deseja ser um ser humano que vive em função de si, em função desse outro, que são seus filhos, mas em função do grande outro, que é, de uma forma geral, a sociedade humana, ou seja, de uma pessoa que é emancipada. Seja ela um homem, seja ela uma mulher trans, uma mulher cisgênero, um homem trans, um homem cisgênero, não importa. Todo aquele que tenha a função de colocar este filhote humano no confronto com o mundo, no segmento da tragédia de Édipo, no segmento da vida de Édipo por toda a sua vida. Ou seja,
Um Édipo que não se cega, mas um Édipo que também saiba que o seu desejo não é incessante, que ele cessa no lugar do grande outro. Então, para quem é mãe, seja homem ou mulher, de qualquer condição de gênero, fica aí a reflexão psicanalítica para este dia. Um abraço.